Sejam todos bem-vindos à quarta edição do programa Business Talks, uma iniciativa do Instituto IBC, que é o Instituto Brasileiro Avançado de Ciências Sociais Aplicadas, e é aquele momento que nós entramos em cena como um ato de servir e levar conhecimento tanto para a comunidade jurídica, também para aquele agente produtivo, para as empresas. O nosso convidado especial de hoje, vocês vão acompanhar todo o portfólio dele, inclusive currículo aqui na MiniBio, mas é o doutor Gerardo Figueiredo Júnior, que tem uma carreira muito singular e brilhante que fala por si só. Nós vamos ter momentos desse debate e nós temos uma afinidade em relação ao estado, porque são dois mineiros. Ele não está aqui em Minas, eu estou transmitindo de Minas e ele de São Paulo. Eu quero te dar as boas-vindas, mas abrindo o nosso trabalho aqui no Business Talks para conhecer um pouco mais da sua trajetória, como você alçou esses voos. Ô, doutora Rose, obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder. Mineiro gosta, né, de ter esse dedinho de prosa, Muito. né? E aí é sempre bom a gente ter essa oportunidade. E que bom que a internet hoje nos proporciona essa ferramenta, né, de conversar mesmo à distância. Então, isso facilita muito a agenda. A gente pode se falar mesmo estando em países diferentes, quanto mais tão próximos, né, a uma ponte aérea de distância como é São Paulo e Belo Horizonte, né? Gostei. Bom, vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho então da minha trajetória. Sou advogado, me formei em Belo Horizonte, eu ah, sou estudante da Milton Campos, né? Me formei na Milton Campos. Tenho uma pós-graduação também feita em Belo Horizonte. E depois, por questões da vida, eu acabei me mudando para São Paulo para trabalhar. Eu fui convidado, recebi um convite. Na época eu trabalhava com antitrust, defesa da concorrência. Eu passei por Brasília antes e fui convidado para vir a São Paulo e construir a minha carreira profissional praticamente inteira aqui, né? Estou em São Paulo desde o final dos anos 90, ah, uma trajetória aí de alguns escritórios, mas já há alguns anos eu venho trabalhando com escritório próprio. Eu tenho hoje esse escritório Zeigler Advogados, a sócia Silvia Zeigler, minha sócia, e minha esposa, e a gente construiu essa carreira aqui juntos há alguns anos, atualmente como Zeigler Advogados. E nesse caminho, a partir do antitrust, eu sempre tive muita afinidade com direito público, direito administrativo, sempre foi a minha grande vocação, a minha grande paixão. Eu fui passando por algumas etapas, mas focando sempre ali em dois setores, principalmente os setores de saúde e os setores de alimentos. Então, eu sempre esbarrava nesses setores por onde eu passava, ora com licitações, contratos públicos, parcerias público-privadas, enfim. E comecei a trabalhar também com o setor de alimentos dentro do viés regulatório, né? Então, a parte consultiva, né, de prestar aí esse serviço para as indústrias de alimentos, principalmente, mas também para supermercados, na parte de varejo de alimentos, lidando ali com a parte consultiva de a regulação específica para determinado produto, questão de embalagens, questão de rotulagem, toda essa parte. Um belo dia, nós fomos convidados para participar de uma reunião em um cliente estrangeiro, mas tinha uma filial no Brasil, e a matriz queria conhecer o escritório brasileiro que os atendia em food law. E pensei comigo, falei, bom, deve ser a gente, né? Já que a gente está sendo convidado, vamos até lá, vamos ver o que é isso. Foi a primeira vez que eu tive contato com food law, de uma maneira estruturada. E aí eu percebi que, na verdade, a gente já trabalhava com isso. A gente só não usava o título, mas a gente já era um escritório preparado para aquilo. Mas, obviamente, que eu queria conhecer mais. E aí eu busquei parcerias, contatos. Eu criei uma rede de contatos muito ampla com colegas de vários países, principalmente Europa, Estados Unidos, para entender um pouco melhor como trabalhava um escritório em food law.
né? E eu fui aprimorando isso, participei de um curso de especialização, eu tenho uma especialização hoje pela Michigan State University em International Food Law, ah, e comecei a aumentar, a ampliar esses contatos, comecei a ser convidado para publicar, a escrever em revistas, livros, fora do Brasil principalmente, participar de eventos. Então, fui convidado para dar aula, fui convidado para ser palestrante. Então, já participei de aulas, palestras nos Estados Unidos, na Europa. Vou participar de uma que me convidaram proximamente agora na China, também falando a respeito do mercado brasileiro de alimentos, não é? Porque há um interesse muito grande do estrangeiro em relação ao Brasil, em razão da nossa posição em termos de produção, não é? O Brasil é o responsável hoje pela maior quantidade de alimentos exportados em várias categorias, né? Então, a carne animal, e aí a gente está falando tanto carne de boi, quanto aves, quanto suínos, café, soja. O Brasil é uma referência hoje, tanto na produção quanto exportação de alimentos. E, por outro lado, a gente tem um mercado gigante, né, para quem quiser trazer também produtos para o Brasil. Isso desperta muito interesse. Não é o que eu ouvi uma vez de um indiano, ou seja, o Brasil é um país muito grande para ser ignorado. A gente não pode deixar de olhar o mercado brasileiro, não é? A gente tem ali a mercado para praticamente tudo, né? E uma diversidade absurda de população que consome praticamente de tudo. Então a gente é um país muito atrativo também para isso, apesar dos pesares, né? E quando eu digo isso, eu digo porque quando eu sou chamado a dar alguma consultoria para quem se interessa a exportar para o Brasil, ou de repente até abrir uma unidade no Brasil, muita coisa para eles não faz sentido do que eles, né, vão encontrar por aqui. É difícil explicar a legislação tributária, é difícil explicar os desafios logísticos, não é difícil explicar as divergências de interpretação sobre um mesmo tema ali, né, em termos de regulação. Tudo isso é bastante complicado. Mas tudo bem, faz parte e a gente está aqui para isso, né, para tentar, de alguma forma, também contribuir para o Brasil nesse ponto, já que a gente é essa referência, essa potência toda. Eu quero poder contribuir. E eu tento fazer isso apresentando também para os estrangeiros a realidade, mas sem nenhum viés político, ideológico, mais preocupado em depreciar o país em termos de sustentabilidade, por exemplo, alguma coisa assim, qualquer coisa. Eu levo a realidade, o que eles podem encontrar por aqui como desafio. Então, essa em resumo, é a minha trajetória profissional até este ponto aqui. Então, hoje eu sou sócio do Zeigler Advogados, eu sou responsável por essa parte de food law no escritório. A gente atende clientes brasileiros, a gente atende clientes estrangeiros, a gente trabalha muito prestando consultoria a colegas em outros países que precisam também não é, prestar esse serviço para os clientes deles lá fora e nos procuram. Então, atuação até em processo judicial, oferecendo algum tipo de parecer sobre um tema que está em debate no Brasil, até isso também a gente já participou ao longo desse tempo. E internamente trabalhando com a consultoria, processos administrativos, processos judiciais, consumidor, enfim, tudo isso com enfoque para a produção de alimentos. É um mar azul de oportunidades e ainda uma área muito carente de profissionais aqui no nosso país. E quando nós pensamos que uma empresa ela se fortalece, quando ela começa, por exemplo, a exportar os seus produtos, quando a gente compara, por exemplo, a nossa moeda com o dólar, acaba ficando muito mais atrativo. E tem outras moedas também que podem ser comparadas. Na sua experiência, qual que seria esse portfólio mais atrativo em se tratando de exportação? Me veio à mente agora, até porque nós estamos aqui de coração aberto, não teve ensaio, me veio à mente agora a produção do café, porque nós somos uma referência do café e da soja. O que que você tem assim de case de sucesso ou de experiência, inclusive para os profissionais que querem começar a atuar nessa área? Claro, vamos lá. Bom, mineiro não deixa café de lado, né? Impressionante, né? Então a primeira coisa que vem na cabeça, junto com queijo, é um café.
Não, mas você tem toda a razão, Rose. Desculpa, estou te tratando por Rose, até É porque a gente tem Rose. É essa sim. relação aberta. Não tem nenhum problema da minha parte. Gerardo também, e está tudo certo. E eu também não faço questão do doutor para quem quiser. Gerardo mesmo, não tem nenhum problema. Somos dois. Eu acho que os títulos muitas vezes precedem as pessoas e deixam as pessoas de lado. Então, a pessoa aqui é Gerardo, então não tem problema. Ah, o café é um dos produtos que o Brasil hoje se destaca, né, como exportador. Então, a gente exporta muito café, e a trajetória do café no Brasil ela é muito interessante, porque durante anos a gente ouve aquela história de que a gente exporta o café bom e deixa aqui no Brasil o café ruim, né? A gente sempre ouviu essa história. Tem meias verdades em relação a isso, tá? Ah, mas o fato é, o Brasil é um grande exportador, sim, é um grande exportador de um produto de grande qualidade. Ah, mas o café colombiano é melhor. Não, o café colombiano trabalhou o marketing muito bem durante muitos anos, o que não o torna um café melhor do que o café brasileiro. Ai, que Né? bom te ouvir. Mas é verdade. Mas eles souberam trabalhar o marketing. O brasileiro ele tem um vício quase que irrecuperável e corrigível de falar mal de si mesmo. O brasileiro adora se autodepreciar, não é? E a gente quando viaja, você viaja bastante, certamente você se depara com isso. Tem muitas verdades que repetidas, ou mentiras que repetidas vão se tornando verdades lá fora. E uma delas é essa, que a gente não tinha esse produto, tinha quantidade, mas não tinha qualidade. Isso não é uma verdade. A gente tem um produto de grande qualidade, que hoje é exportado, mas também é vendido localmente, não é? O café hoje é um produto que está muito caro na prateleira dos supermercados para o brasileiro, e isso aí é por uma série de fatores, um deles também pela atratividade das exportações é um dos fatores, né? Então você acaba direcionando a tua produção para atender um mercado de fora. Essa história não é a vontade de um ou de outro, como se quer dizer por aí muitas vezes, falar assim, mas quem é que está deixando o produto X, Y, Z mais caro? São as contingências, na verdade, não é uma questão assim. Então, para quem quer trabalhar com isso, voltado, por exemplo, com a questão do café, existe uma procura muito grande pelo produto brasileiro. O Brasil tem fechado acordos internacionais, seja no âmbito do Mercosul ou como o Brasil, com diversos países. Então, agora no final do ano, início do ano, a gente concluiu um acordo que estava sendo negociado há muitos anos, que era o acordo entre Mercosul e União Europeia. Esse acordo foi concluído. Ele ainda não está totalmente em prática, porque ele depende de uma série de atos, não é? Que você sabe muito bem, para que esse acordo seja de fato implementado no Brasil e nos outros países do Mercosul, e assim como também na comunidade europeia. Mas é um acordo que tende a criar ali um caminho de duas mãos a mais para produtos brasileiros. Embora a gente já tenha muita relevância como exportador para alguns produtos, esses acordos, eles são um caminho muito forte. O Brasil hoje tenta afinar as negociações com países asiáticos, a gente tem acordos muito fortes com países árabes. O Brasil hoje exporta carne, por exemplo, para países árabes de acordo com os preceitos religiosos das nações árabes. Então, isso é um trabalho que é feito ao longo dos anos, não é? Vêm representantes de lá até o Brasil, eles analisam a produção, eles avaliam a produção, eles dão o ok para a produção seguir de acordo com esses preceitos, e isso o Brasil tem. O Brasil consegue hoje exportar de acordo com a necessidade do comprador. Ele quer um café com uma característica A ou B, ele consegue, porque a gente tem essa variedade de produtos por aqui. A gente consegue ofertar. Então, o ponto aqui é você identificar a quem interessa o seu produto, fazer contato, e esses contatos são feitos por meio das associações. O Brasil tem uma associação de produtores de café muito forte, muito atuante, não é? Como a gente tem também a CNA, a gente tem as câmaras voltadas para o agro dentro da FIENG, a gente tem dentro da Fiesp, a gente tem dentro da Associação Comercial de Minas
como tem dentro da Associação Comercial de São Paulo, e por aí vai nos demais estados, você identificar esses caminhos por meio dessas associações é uma forma. A partir dali, você vai colocar o teu produto de acordo com o que aquele mercado exige, e aí a gente tem uma série de coisas, não apenas eu citei a questão de preceitos religiosos pela especificidade, mas além disso, você tem que respeitar questões de compliance, você tem que respeitar questões as exigências sanitárias daquele país que vai receber o teu produto. Não basta você botar num navio e despachar, né? Aquele produto tem que estar em conformidade com o que aquele país exige, e a partir dali você começa a criar esse canal, vender o teu produto lá fora, participar de feiras internacionais para mostrar o teu produto é um caminho, né? Você colocar o teu produto numa feira internacional para dar visibilidade ao potencial comprador é um caminho. E para os advogados que têm intenção de trabalhar com isso, é conhecer esses instrumentos, é buscar, aprender, conhecer esses instrumentos. Como dizia um colega meu de faculdade, o advogado não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe onde procurar tudo, Pronto, né? concordo Enfim, plenamente. e é verdade, você não precisa saber artigo de cor, você tem que saber onde achar aquele artigo. Você Uhum. sabe que ele está lá, você vai encontrar. Então, tem esse trabalho que o advogado tem que fazer e, obviamente, se atualizar sempre, né? Buscar sempre saber o que está acontecendo, manter o máximo possível de interação por meio também de associações profissionais, internacionais, de preferência, para ter essa troca. Essa troca é muito rica. E o Food Law, especificamente, ele é eminentemente internacional, né? Então, você tem esse trânsito com colegas de outros países, é algo fundamental. É uma troca, não só troca de experiências, né? Mas ela pode minimizar, inclusive ali, meses, talvez, não é? De uma lição aprendida. Então, Claro. o conhecimento, quando a gente tem essa generosidade, né, de entrar em cena, para mim faz muito sentido também, as imersões, as viagens, e ouvindo, com toda a sua sabedoria e generosidade, você comentou agora em relação a alguns preceitos religiosos também que acabam vindo, como um direcionamento em determinados produtos. Então, eu queria muito te ouvir, assim, nesses cases que você tem, nos cases mais práticos e cases de sucesso, como também de uma bandeira tão importante para a gente, que é em relação a evitar o desperdício. Vamos lá. Esse é o assunto que eu chamo de menina dos meus olhos, né? Questão de combate a desperdício. Eu comecei no Food Law focando esse assunto. Então, eu digo o seguinte: não é um assunto que me traz valor monetário como profissional, mas é um assunto que alimenta a minha alma, né? Então, ele me ajuda a me motivar a trabalhar com isso. É o outro lado do meu trabalho, que eu venho, né, lidando há algum tempo, e que alimenta a minha alma, né? Então, isso tem essa questão. Bom, em termos de cases, o que acontece? A gente tem essas parcerias, e aí eu vou focar muito nisso, porque eu acho bem interessante. A gente tem, vamos dizer, o escritório ele tem várias facetas quando a gente trabalha com a indústria de alimentos. Por quê? A gente trabalha desde a produção até o varejo. Então a gente trabalha desde o agro, tá, por assim dizer, e aí muita gente confunde às vezes, acha que é direito agropecuário, aquelas questões de terra, né, títulos rurais, etc. Não, não. A gente trabalha principalmente com a parte da produção, onde se aplica ali a questão sanitária, de vigilância sanitária regulatória, não é? Mas também contratos, não é? De todos os tipos, a orientação em termos disso. Aí você tem a parte logística daquilo e você chega até a indústria. Nem todo alimento passa por essa industrialização. Obviamente, tem alimentos que são vendidos in natura, que vão direto da produção até o supermercado, mas muitos deles vão para essa etapa da produção. E ali você tem uma transformação que já tem um conteúdo regulatório diferente do que é
a produção, e saindo dali uma nova etapa logística até você chegar ao supermercado, aos mercados, enfim, que já é uma outra exigência regulatória. Então você tem que dominar todas essas etapas. Você tem que conhecer e dominar todas essas etapas. O que é exigido nesta ponta é diferente do que é exigido nesta ponta. Mas todas elas se conectam e conversam. Eu dependo de todas elas. Eu tenho uma cadeia de rastreabilidade ali que gera responsabilidade. Então, esses são preceitos muito importantes que a gente tem que seguir. E aí, quando você traz isso para quem quer trazer produto de fora, vender no Brasil, ou comprar produto brasileiro e vender lá fora, né, você ainda soma isso à parte da exportação, à parte aduaneira. Você soma isso à necessidade de integrar mais um elemento aqui, que é o profissional fora do Brasil, porque eu não vou me arriscar a falar sobre a legislação de um país da Europa. Embora eu tenha estudado a legislação da Comunidade Europeia, ainda assim cada país tem a sua especificidade. Eu não vou me arriscar a falar dos Estados Unidos, porque cada estado tem a sua independência legislativa para poder criar o que é mais interessante para aquele estado. Então, é algo inconcebível. Eu preciso ter esse braço desses colegas, que são as pessoas que vão me trazer os preceitos de lá, para que eu possa avaliar de acordo com o que eu tenho aqui, ver onde aquilo encaixa, onde falta e onde tem que ser preenchido, onde tem que ser suprido. Por isso que eu digo, a interação é fundamental. E aí você tem mais um braço, né, porque você tem uma questão interdisciplinar. Eu tenho ao meu lado engenheiro de alimento, eu tenho cientista, eu tenho biólogo, eu tenho nutricionista, eu tenho. Enfim, a gente tem que trabalhar com vários braços ali para conseguir o melhor resultado possível. E você imagina, eu citei, você repetiu a questão de preceitos religiosos. Você colocar isso, por exemplo, para países árabes, além de tudo, eu preciso daquele especialista que conheça quais são esses preceitos. Fora toda a questão regulatório-sanitária. Eu ainda preciso disso, né? Então você imagina a loucura que é, muitas vezes, só que no final vale a pena, porque você está produzindo algo para um mercado comprador que vai, como você disse, te pagar numa moeda forte, não é? E vai te garantir uma compra de produtos que, de outra forma, talvez você não teria como. A gente tem, e aí já vou passar para a questão da produção, né, do combate ao desperdício na produção. Eu citei toda essa cadeia de produção alimentar, e você tem desperdício em todas essas etapas, não é? Os números divergem, tá? Então a gente nunca tem muito consenso sobre o que de fato acontece em termos de perda. Então muita gente fala 30, outros falam 40, outros dizem que é menos. Esses números você não tem consenso, né? Costuma-se dizer que em torno de 30% do que é produzido em condição de consumo é perdido. Nossa, é muito alto esse É indicador. muita coisa, é muita coisa. Essa é a minha conclusão. Seja qual for o número, é muita coisa, tá? Esse é o ponto para mim. Então, muitas vezes você fala em números para sustentar uma tese, dependendo do que você quer dizer, né? Não, o Brasil cuida bem disso, não é 30, é um pouco menos. A gente tem 40 milhões de pessoas com fome no Brasil. A gente tem 60 milhões de pessoas com fome. São números muito absurdos que a gente não tem certeza sobre eles. E onde é que está, na minha visão, o risco de se repetir essas coisas? Perder credibilidade. Como é que você define política pública se você não tem certeza daquilo que você está falando? Então, o que acontece? Quando eu comecei a estudar essa questão do desperdício, eu fui entender as legislações, como elas tratam isso, mundo afora. Então, você tem basicamente três visões em cima desse tema. A primeira lei brasileira, de fato, que falava sobre combate a desperdício, foi durante a pandemia, que essa lei saiu, principalmente para viabilizar a doação de alimentos.
Por quê? O Brasil não doava alimentos. Os restaurantes brasileiros, os hotéis, enfim, quem produz comercialmente alimentos, não doava alimentos. Por quê? Receio do Código de Defesa do Consumidor. Embora você não tenha uma operação de venda e compra de produto, havia interpretação judicial de que se aplicava o Código de Defesa do Consumidor na operação. Isso afastava o empresário de querer doar. Por que eu vou correr o risco, sendo que eu não ganho com isso? O empresário deixou de doar. Então veio a lei, no início da pandemia, garantindo ao produtor, ao empresário, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, na verdade, você tinha uma lei ali afastando um obstáculo para aumentar a quantidade de doações. Mesmo assim, eu percebi desde então, e aí em eventos que eu participei, conversando com muita gente, enfim, restaurantes, etc, etc, que mesmo assim eles não começaram a doar. Por quê? Eles não sabiam da lei, ah, os agentes públicos ignoravam a lei e continuavam agindo como se a lei não existisse, multando, muitas vezes agindo de uma forma sem respaldo para poder entrar naquela operação ali de alguma forma e atrapalhando aquilo. Então você continuava tendo problemas ligados à forma que o Estado trata a doação, e que desestimula o doador. Aí você tem países que lidam com isso dando incentivo fiscal a quem doa, e Sensa- você tem. Desculpa? Sensacional. Sim. E você tem países que entram de uma forma um pouco mais extrema, punindo quem não doa. Então você é obrigado a doar. Se você não doa, você é multado. Então você tem, na verdade, essas três formas de lidar, deixando de fora, lógico, o ignorar a questão. Então, a partir do momento que você opta por olhar para aquela questão, você tem essas maneiras de lidar com a história. E aí você tem outros problemas, você tem problemas de visibilidade de quem é o intermediador das doações, que são normalmente as ONGs, as organizações, as associações. Muitas vezes são associações religiosas ou iniciativas, né, de bairros, etc., que captam doações para poder fazer chegar até a quem precisa. Dentro dessa lógica da lei que a gente tem hoje no Brasil, o empresário, o dono do restaurante, vamos dizer assim, ele doa aquele alimento que não foi à mesa. É o alimento que está preparado, mas não foi comprado naquele dia. Então, aquele alimento está pronto, aquele quantitativo está pronto, ele seria descartado por alguma, né, por razões sanitárias, mas ele vai ser encaminhado com a doação. A doação pode ser feita direta ao beneficiário ou ser levada por um intermediário. A responsabilidade do doador encerra na hora que ele entrega o produto para o intermediário. A partir dali, a responsabilidade do intermediário. A hora que o intermediário entrega para o beneficiário, encerra a responsabilidade dele, a menos que se prove que houve dolo. Ou seja, ele sabia que o alimento estava contaminado, estava impróprio, e mesmo assim ele doou. Né? Então você tira dele uma presunção do Código de Defesa do Consumidor e deixa ele um benefício da dúvida em cima da necessidade de produção de provas. Muita gente reclamou disso, principalmente as entidades de defesa do consumidor, mas o fato é, do jeito que estava, você estava impedindo uma das formas de fazer o alimento chegar a quem precisa, principalmente naquele momento de pandemia. Né? Quando você fala em isenção fiscal ou algum tipo de benefício, o Estado tem que estar disposto a abrir mão de arrecadação. E nem sempre o Estado está disposto a isso, então ele prefere não fazer. Né? E aí você tem outras formas. Então, você pode pegar uma associação que tem algum tipo de benefício por ser uma associação com fins sociais, né, sem fins lucrativos, com uma finalidade social, e fazer isso por meio dela, por meio de doação. Né? Só que você, com isso, você elimina algumas iniciativas, que são iniciativas tão válidas quanto, mas que, obviamente, precisam de orientação. Então, você tem pequenas organizações que doam localmente ali, em bairros, mas que são invisíveis.
Elas não conseguem receber doações, por exemplo, de grandes redes de supermercados, porque elas sequer existem aos olhos desses supermercados e nem poderiam existir porque elas não têm, muitas vezes, aquela documentação e aquele reconhecimento estatal que uma grande rede de supermercado precisa para justificar essa doação. Então, você tem uma necessidade de aprimoramento da lei para trazer mais iniciativas para dentro, né? E o mais importante, você precisa criar uma rede de informações. Você precisa criar uma rede de informações. Quem está fazendo o quê? Quem está doando? As grandes redes de supermercados já fazem isso, não é? Então, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, não é? Todos eles foram clientes ou são clientes do escritório aqui, todos eles têm iniciativas para doação de alimentos. Mas essa é uma parte da realidade. Você tem várias redes de supermercados ou pequenos supermercados de bairro, cidades menores, tudo isso ele também precisa participar junto e ser integrado para que aquele esforço, de fato, alcance um resultado. Desafiador, mas ao mesmo tempo motiva muito, né, o caminhar, porque eu imagino que você deve ser incansável. Eu já fiquei pensando em uma série de alternativas, inclusive dessa atualização que você trouxe, desse estímulo, né? Mesmo que seja um estímulo indireto, já é um estímulo de uma legislação que estava muito engessada ainda, né? Eu não entendo o advogado que não questiona a lei. Eu acho que o advogado ele tem que questionar a lei. Ele tem que entender aquilo e levar adiante, muitas vezes, uma necessidade de você revigorar a estrutura legislativa. Deixa eu te dar um exemplo, então, Rose, para você poder entender essa questão que eu me debato muito aí da necessidade de aprimoramento constante, né, do arcabouço jurídico aí, e a participação dos advogados da própria sociedade nisso. Houve o Rock in Rio, realizado alguns anos atrás no Rio de Janeiro, houve uma apreensão muito grande de queijos em um restaurante dentro da estrutura do Rock in Rio, do Parque do Rock in Rio, e a proprietária, que é uma chefe bastante famosa aqui no Brasil, ela inclusive decidiu não continuar no restaurante por causa daquilo. O ponto é, a apreensão naquele momento, ela era legal, porque havia uma barreira sanitária no Brasil para queijos que eram produzidos a partir de leite cru, como é o caso do nosso queijo da canastra. Olha, Então, eu em São Paulo, eu não podia comprar queijo da canastra de Minas, exatamente por isso, por causa desse bloqueio sanitário. A questão é, isso era com base em uma lei de 1950. Naquela ocasião havia uma realidade sanitária no Brasil. Essa realidade não perdurava mais. E não fosse a repercussão daquilo, a gente estaria com ela até hoje. Graças à repercussão que aquilo ganhou, né, os holofotes da questão, começou-se uma discussão de isso está prejudicando o produtor, isso está prejudicando o consumidor. E percebeu-se que não havia mais uma razão sanitária para impedir isso. O processo, embora seja um processo de fabricação né, histórico para o queijo canastra, e também para esses queijos, salvo me engano, eram de Alagoas, Pernambuco, alguma coisa assim, o processo ele é um processo secular, mas hoje a qualidade da produção é outra, ela pode circular, não tem problema. Essa lei especificamente tem várias lendas em cima dela, por que que ela aconteceu, enfim, isso não importa. Mas não fosse isso, não teria acontecido essa mudança. E é o que eu penso, eu acho que se a gente não trabalha como profissional, como advogado, fomentando essas discussões constantes do que as coisas precisam, né, modificar, a gente vai permanecer paralisado, né, em diversas situações. E tudo isso cria um ciclo vicioso de manter os erros, quando você poderia ter, ao contrário, um ciclo virtuoso a partir das mudanças, gerando oportunidades, turismo gastronômico, o consumidor ter acesso a um produto que ele não teria normalmente em outros lugares, enfim, tudo isso.
Então, assim, eu convido o advogado, né, e aí os jovens advogados, os estudantes, a pensarem sempre se aquilo de fato não poderia estar melhor do que está, se aquilo não está defasado, se aquilo não precisa melhorar. Eu acho que isso é importante. Gostei muito. Faz muito sentido para mim. E passando para as considerações finais, eu já vou adiantar o convite para uma segunda live, momento que nós vamos falar desse setor que você domina tanto em relação à delicadeza da legislação, mas com um plano de negócio pensando em franquia, porque hoje está se expandindo muito, né? Até onde esse plano de negócio, até onde ele é vantajoso ou não, mas é só se você já aceitar o convite para uma próxima live aqui no programa Business Talks e das suas considerações finais, o que que não pode deixar à margem nessa sua temática. Bom, vamos lá. Primeiro, já está mais do que aceito, né? Então, toda Ah, vez que você me convidar, eu vou participar e vai ser sempre um prazer, né? A gente tem, como eu falei, a vocação de mineiro, uma boa prosa. Então, sempre que eu for convidado, eu vou participar e vai ser um prazer enorme. eu te agradeço. Bom, primeiro eu quero te agradecer o espaço, agradecer a oportunidade, não é? A gente há muito tempo vem se falando, né, sobre realizar isso aqui que a gente está fazendo agora, não é? Em como a gente poderia criar alguma coisa em termos de espaço para uma conversa. Eu te agradeço demais, eu sei que você tem aí uma quantidade de acessos absolutamente relevante, então é um espaço muito bom para que eu possa levar essa informação para, principalmente para estudantes, para jovens que estão aí se perguntando o que que eu posso fazer, né, da minha vida a partir da hora que eu estiver formado, enfim. E eu digo o seguinte, como você falou, é um oceano azul de oportunidades a trabalhar com food law, pelas próprias características do Brasil. A gente é e vai continuar sendo uma das grandes potências do mundo em termos de produção de alimentos, e não só por volume, mas porque a gente é inovador, a gente tem tecnologia, a gente tem uma produção moderna, a gente produz mais em cada vez menos espaço. Isso é referência para o mundo, não é? Então, sejam curiosos, os estudantes, sejam curiosos, se movimentem sempre buscando algo que alguém talvez ainda não tenha visto, né? Ou se já viu, procure uma forma de fazer melhor, procure uma forma de superar aquilo e entregar algo melhor. A gente não pode ficar estagnado, a gente não pode ficar parado esperando que as coisas venham até nós. O mundo é muito mais dinâmico que isso. E do ponto de vista do food law e do ponto de vista da produção de alimentos, deixar muito claro o seguinte: o Brasil não é o que é por acaso, isso é uma construção de muitas décadas. A gente apostou no agro quando muitas vezes se falava mal do agro, não é? E essa é uma campanha que aconteceu no Brasil e venceu fronteiras, e lá fora as pessoas criticam o Brasil por questões ambientais, etc., sem nem conhecer, não é? Então, as pessoas não sabem qual é a verdade, qual é a realidade do país em termos de preservação, eles não sabem que o Brasil tem uma das legislações, se não a legislação mais rígida em termos de proteção ambiental, eles não sabem o que de fato está preservado no Brasil, o que de fato está em risco, eles não sabem os biomas. Eu já tive que corrigir colegas estrangeiros que estavam falando da Amazônia misturando com o Pantanal e com o Cerrado, enfim. Tudo isso são características do nosso país, e que podem ser muito bem usadas a nosso favor. Basta ter essa boa intenção de fazer isso. E é isso, a gente está aqui, advogado é uma profissão desafiadora por si só, que as pessoas adoram falar mal de advogado, muitas vezes sem conhecer o que a gente passa, Exato. não é? Sem conhecer o papel do advogado, o advogado está aqui não para ganhar dinheiro em cima da desgraça dos outros. O advogado está aqui como uma profissão, né, para ajudar as pessoas a interpretarem os melhores caminhos para chegar a um resultado. É isso, é por isso que a gente está aqui, né? E basicamente o meu recado aqui, as considerações finais é isso: é gratidão a você pelo espaço, gratidão pela oportunidade, gratidão pela amizade. E é para a vida inteira, é para a vida inteira. Em contagem regressiva para voltar para São Paulo, para ter oportunidade de conhecer pessoalmente, ir até seu escritório, ou essa via de mão dupla, mas
Com o convite aceito, eu vou te reencontrar em breve, porque é uma temática que fazem os meus olhos brilharem, e eu tenho certeza que hoje, com a nossa gravação, você vai despertar outros também para caminhar ao seu lado no futebol. Muito obrigada. Obrigado, minha querida.